Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu tenho impressão que na semana passada eu consegui, talvez um tanto arduamente, realizar um enfecho a respeito do reino de Deus, que é a pregação principal de Jesus. Certo? Certo. Então agora eu acho que nós podemos ir para adiante e explorar um outro capítulo. A quem se dirigia Jesus? A quem ele se dirigia? Bem, comecemos por afirmar que os evangelistas nos trazem diversos momentos e diversos episódios de chamamentos de Jesus. O importante em tudo isto era escutar Jesus, mas não escutar de qualquer maneira, escutar e trazer para dentro. Um exemplo antitético, um exemplo negativo de quem não escutou Jesus foi o jovem rico. Nós conhecemos o episódio em Marcos. Quando Jesus lhe fez uma proposta, na verdade uma proposta radical: vai, vende o que tens e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem partiu, foi-se embora e foi triste, diz o evangelista, porque possuía muitos bens. A ponto de Jesus exclamar: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico desses entrar no reino de Deus. Certo? Agora, nós estamos acostumados a imaginar que Jesus fosse de sucesso em sucesso. E que Jesus falasse a multidões. Já quem nos leva numa direção assim um tanto ambígua é o evangelista Lucas, que não deixa de falar das multidões. Bom, nós precisamos redimensionar muito essas multidões de Lucas, não é? Porque nós estamos acostumados com multidões do século XX e do século XXI e não podemos compará-las às multidões de Jesus. Nós temos uma multidão num estádio de futebol, 70 mil pessoas, mas não podemos imaginar Jesus falando para 70 mil pessoas. Portanto, isto aqui tem que ser bem redimensionado. Agora, é também para se redimensionar o fato de Jesus ter falado apenas com sucesso. Marcos, o primeiro evangelista, o mais antigo, distingue entre os que escutavam Jesus, os ouvintes de Jesus, os de dentro e os de fora. São dois grupos bem distintos, né? Só que quem lê o evangelho leva isto aqui numa visão geográfica. Os de fora são aqueles que estão daquela porta lá para fora. E os de dentro são aqueles que estão dentro desta sala. Isto não é uma boa exegese. Marcos era tributário de Isaías. E Isaías tem um capítulo famoso, o 6º capítulo, em que ele diz: havereis de ouvir e não entendereis. Havereis de ver, mas não enxergareis. Embota o coração deste povo, torna-o pesado, para que não se abra, não creia, e eu não os cure e não sejam salvos. É um texto paradoxal este aqui, não é? Quando alguém fala, fala para ser ouvido, mas não para não ser ouvido. Quando alguém mostra alguma coisa, é para que se veja, não para que não se veja. Mas o texto fala exatamente o contrário. É que o profeta previa a possibilidade de ele não ser ouvido.
e joga isto para Deus. Deus também previu a possibilidade de o seu profeta não ser escutado. E historicamente não foi escutado por Acás, o rei de Jerusalém, o monarca de então. Mas se Deus, sabendo que Acás não irá ouvi-lo, não irá obedecer-lhe, e mesmo assim manda que Isaías lhe fale, Deus quer ou não quer o endurecimento de Acás? Quer, né? Ele quer, só que façamos uma distinção que faz São Tomás. Ele a quer consequentemente, não antecedentemente. Esta distinção nem o autor bíblico, nem Isaías jamais fez, mas fez São Tomás. Isto é, se você endurecer o seu coração, Deus aceita o desafio de um coração endurecido como o seu. Neste sentido, se pode dizer, ele quer ou aceita o endurecimento do meu coração. Pois bem, Marcos, nos de dentro e nos de fora, usou este texto de Isaías. E para aqueles que ouviam e não entendiam e não assimilavam as palavras de Jesus, Marcos os denomina os de fora. E aqueles que assimilaram, os de dentro. Com esta conclusão, para os de fora, tudo se passa enigmaticamente, não entendem nada. Para os de dentro, foi revelado o mistério do reino de Deus. Estão vendo? Agora, padre, perfeito, hein? seguindo essa explicação que o senhor deu, Deus e Jesus e os profetas, então, falariam para todos. A prioristicamente para todos, sem exceção. Aqueles que não se dispusessem a escutar ou que desejassem não escutar, estes se excluíam, mas não eram a prioristicamente excluídos. Não, a prioristicamente não. Mas essa distinção o autor sagrado não faz. Porque para fazer essa distinção é preciso um pouco mais de cultura, um pouco mais de teologia, um pouco mais de avanço na ciência, e não se pode imaginar tudo isso aí no século I da nossa era ou antes até. O autor bíblico, os autores bíblicos normalmente não distinguem entre causa primeira e causa segunda, entre causa transcendente e causa predicamental. Não distinguem, não fazem essa distinção. E, como resultado desta não distinção, atribuem tudo a Deus, até o mal. Nós fazemos uma distinção entre o querer e o simples permitir. Não é? Agora, isto que eu acabo de dizer tem um significado profundo no Evangelho e na própria vida de Jesus. Significa que Jesus não foi de sucesso em sucesso. Havia quem não o escutasse. É uma experiência esta. Para os de fora tudo se passa enigmaticamente, que nós padres fazemos quase sempre. Quantas vezes, nos meus mais de 40 anos de sacerdócio, quantas vezes eu preguei em missas de 7º dia? Para dar um exemplo simples e que o telespectador pode entender. Esses são os de fora. Não. Enquanto falo, percorro com os meus olhos o meu auditório. Eu vejo pessoas muito atentas e muito desejosas de captar, enquanto outros estão longe há anos-luz. Para esses, tudo se passa enigmaticamente, nada é claro, eles não estão entendendo nada. Não é questão de boa vontade, não é uma questão de inteligência maior ou menor, é uma questão de maior ou menor abertura para Deus. Como não estão abertos para Deus, o resultado é esse. Estão com o coração... O resultado é esse. Agora, embotado. O autor bíblico diria, Deus quer o endurecimento desses aí também. Bom,
nós diríamos, Deus permite que as coisas fiquem assim. Ele sabe que não vão se converter, mas mesmo assim me manda pregar. O que, de certa maneira, torna a situação do outro mais grave, não é? Agrava a situação do outro, porque agora ele se continua com um pouco de ciência e consciência. Piorou bem a situação dele. Pois é. Agora, isto aconteceu na vida de Jesus. Quando isto aconteceu, Jesus contou a parábola dos 4 terrenos. A semente que cai no terreno pedregoso, no terreno chão, não havia asfalto naquele tempo. A semente que cai no terreno pedregoso, a semente que cai entre os espinhos e a semente que cai em terra boa. Vejam, 4 terrenos. Dos 4, apenas um é fértil. Os outros 3 são inférteis. Por diversos motivos, por diversas razões, são inférteis. E também é de se atribuir a Jesus alguns lógios condenatórios. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, de há muito se teriam convertido. E tu, Cafarnaum, pensas que serás exaltada ao céu? Não, serás precipitada ao inferno. Porque se os sinais que foram feitos em ti tivessem sido feitos lá, de há muito se teriam convertido. E os ninivitas se levantarão no dia do julgamento e condenarão esta geração, porque se arrependeram à pregação de Jonas. E aqui está alguém maior que Jonas. E a rainha do sul fará a mesma coisa, porque veio das extremidades da terra para ouvir Salomão. E aqui está alguém que é maior que Salomão. Jesus, com toda a segurança, teve não apenas sucesso, mas insucessos também. E, sobretudo, insucessos muito compreensíveis, porque imaginava que Jesus devesse seguir o caminho do messianismo popular, do afastamento, o desbaratamento dos romanos imediatamente, e Jesus não demonstrou nada disto. Isto foi água na fervura de muita gente que teve uma certa ebulição, assim, digamos, inicial, mas depois se aquietou completamente. Bom, teve também quem o seguisse. Nós ainda temos tempo? Quanto tempo temos ainda? Quanto tempo já está? Então temos que fazer o intervalo e voltamos para dar essa explicação, que agora é o lado positivo, não é? Nós falamos no primeiro tempo a respeito daqueles que não ouviram. E deve ter sido mais gente do que normalmente se pensa. Agora, vamos falar um pouquinho também dos que ouviram, né? Eles formam círculos, não todos iguais. Em primeiro lugar, os 12, a quem Jesus exigiu o corte com tudo. Deixar profissão, deixar família, deixar a casa, deixar tudo e se tornar andarilho, itinerante, como o próprio Jesus. Depois que o jovem rico foi-se embora, Pedro, numa cena antitética, pergunta a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? E Jesus lhe responde: todos aqueles que deixaram, sentarei sobre 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que deixar pai, mãe, irmã, campo, mulher, pelo meu nome, receberá 100 vezes mais neste mundo e a vida eterna. Houve, portanto, quem seguisse Jesus. Primeiro, os 12, de quem Jesus exigiu o sacrifício de tudo. Deixamos tudo. Em segundo lugar, nós não podemos nos esquecer de algumas mulheres ou diversas mulheres que, por conta própria, sem serem oficialmente chamadas como os 12, puseram-se a seguir Jesus. Lucas as menciona no início do capítulo 8. Maria Madalena, Susana e outras tantas. Um grupo feminino
que também parece que seguiu Jesus e mantinha o grupo restrito de Jesus com os seus bens. Provavelmente eram mulheres viúvas. Não acredito que nenhuma mulher deixasse o seu marido, e muito menos que uma mulher não casada se pusesse a seguir Jesus. Provavelmente viúvas. Terceiro, o grupo daqueles que Marcos define os de dentro. Pessoas que, embora não seguiram Jesus, digamos, geograficamente, aceitaram a pregação de Jesus, ouviram a pregação de Jesus, acharam bonito aquilo e começaram a pôr em prática e, sobretudo, a transmitir a outros. E aí está o começo da transmissão oral, que vai depois, mais tarde, parar nos evangelhos. A tradição oral começou antes mesmo da morte de Jesus, por parte daquela parte de ouvintes que se deixavam impressionar pelas suas palavras e se encarregavam de transmiti-las. Desde já faço um parênteses para dizer que nada chegou diretamente de Jesus a nós. Tudo que nós temos a respeito de Jesus foi impressão de outras pessoas. De Jesus nada chegou diretamente a nós. Jesus não deixou nenhuma linha escrita para nós diretamente. Que mais que nós temos? Pessoas miraculadas por Jesus. Bartimeu, Lázaro se ressuscitou, o filho da viúva de Naim, por certo, mas também tanta gente que foi exorcizada por Jesus, tantos cegos, tantos paralíticos. Surdo. Podemos imaginar que esta gente toda, de uma forma ou de outra, engrossou o segmento de Jesus. Portanto, o segmento de Jesus não deveria ser monolítico, Jesus não devia ser seguido geograficamente por todos, apenas pelos 12. E mesmo assim, é preciso redimensionar essas andanças geográficas. Se Jesus tivesse um ponto de referência, digamos, geográfico, como Cafarnaum, se ele tivesse uma logística de Cafarnaum, ele podia atingir, com apenas 2 dias de viagem, a pé, evidentemente, qualquer uma das cidades do lago. Portanto, não precisamos imaginar Jesus fazendo longas andanças, longas caminhadas, quilométricas. Como Paulo fez, por exemplo. Isso não, isso Jesus não fez. Como Paulo, não. Jesus de jeito nenhum fez Ele isso. se limitou ali o estado da Palestina ali, né? Não só a Galileia. Palestina, mas a Galileia, Galileia, e depois, posteriormente, a Judéia também. Mas mais a Galileia e as cidades na beira ocidental do lago. Certo? Foi isso aí foi aí que Jesus pregou a maior parte do tempo. Os sucessos e os insucessos, as derrotas que ele conheceu, por certo, se deram aí. Os favoráveis e o partido da oposição deve ter começado aí também. E tudo deve ter crescido a partir da Galileia. Bem, que mais se pode dizer? A quem Jesus se dirigia? Eu já acredito que as pessoas eu já nomeei. Agora, o que Jesus exigia dessas pessoas? Primeiro, que crescem. Mas que crescem em quê ou em quem? Não um credo cristológico. Jesus nunca mandou que se cresce nele. Jesus mandou que se cresce em Deus. Mas já não criam em Deus? Criam, só que Jesus radicalizou a crença em Deus. É preciso se lançar nas mãos de Deus como uma criança se lança na mão de seu pai e de sua mãe. É preciso ser criança para se entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, crer.
mas crer no sentido existencial do termo, crer no sentido de abandonar-se. Em segundo lugar, Jesus exigia que se convertessem de uma vida medíocre, de uma vida de pecado, de uma vida fora da esfera de Deus, mais ou menos na linha do Batista, para uma linha de conformidade na existência e nos atos com o que Deus quer, o Deus da aliança. Certo? Então, ele chamou a que crescem, a que se convertessem. Que mais? Jesus exigiu também dos que criam e dos que se convertiam, shub, o verbo hebraico, metanoem, do grego, que olhassem para as palavras dele e aceitassem as propostas dele como propostas de um enviado escatológico de Deus. Há duas categorias que Jesus privilegiou de maneira toda especial. Bem, mas agora nos estão fazendo um sinal que o nosso programa está no fim. Como essas duas categorias são importantes, eu vou deixar para o nosso próximo programa, na próxima semana, esperando um novo encontro com todos. Muito obrigado. Até o próximo domingo. Bom domingo e boa semana a todos. Bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.